Olá, desenrolados! Eu sou Vânia Marques e hoje eu vou compartilhar com vocês uma das técnicas mais eficientes que eu uso com os meus alunos, os meus mentorados que me procuram para melhorar a comunicação. E essa técnica vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ela vai te ajudar a desenvolver 2 habilidades. Primeiro, que é a memorização, e segundo, a sua capacidade de reproduzir, de contar o que você entendeu e assim melhorar a sua eloquência, a sua comunicação e a sua expressão. Por isso eu quero que você se prepare bem para esse exercício. Pega aí um papel e caneta para você fazer as anotações que você achar que deve e no finalzinho eu te conto o que você vai fazer para otimizar esse exercício e ficar ainda mais fera na sua forma de se comunicar. Vamos começar com uma história. Você vai me ouvir, vai prestar atenção na minha entonação, no meu jeito de ler e na mensagem dessa história, tá bom? Tá preparado? Vamos começar. As 3 perguntas do imperador, de Leon Tolstói. Um dia, certo imperador percebeu que, se soubesse a resposta para apenas 3 perguntas, tudo sempre daria certo. 1. Qual é o melhor momento para fazer cada coisa? 2. Quais são as pessoas mais importantes para trabalhar ao meu lado? E 3. Qual é a atividade mais importante a ser feita em todos os momentos? O imperador anunciou pelo reino que a pessoa que conseguisse responder essas perguntas ganharia uma enorme recompensa. Muitos leram o anúncio e foram imediatamente para o palácio, cada um com uma solução diferente. Em resposta à primeira pergunta, uma pessoa aconselhou o imperador a elaborar um cronograma, associando cada hora, dia, mês e ano a determinadas tarefas e depois segui-lo ao pé da letra. Só assim seria possível realizar cada tarefa no momento certo. Outra pessoa argumentou que era impossível se planejar com antecedência e que o imperador devia abandonar todas as diversões mundanas e manter o foco em tudo o que acontecia para saber o que fazer em qual momento. Outro súdito insistiu que, sozinho, o imperador jamais teria a perspicácia e a competência necessárias para decidir quando fazer todas as tarefas. O que ele precisava era reunir um conselho de sábios e depois agir de acordo com as instruções deles. Uma quarta pessoa afirmou que certas questões exigem ação imediata e não poderiam esperar consultas. Se o imperador quisesse saber com antecedência o que aconteceria, deveria consultar magos e videntes. As respostas para a segunda pergunta também não chegaram a um consenso. Uma pessoa disse que o imperador precisava confiar plenamente em seus administradores. A segunda insistiu na fé em padres e monges, enquanto outras recomendaram médicos. Ainda havia aqueles que preferiam acreditar em guerreiros. A terceira pergunta recebeu uma variedade semelhante de respostas. Alguns diziam que a ciência era a atividade mais importante. Outros insistiam na religião. E também houve aqueles que alegavam que o mais importante era a habilidade militar. O imperador não ficou satisfeito com nenhuma das respostas e ninguém recebeu a recompensa. Após várias noites de reflexão, ele decidiu visitar um ermitão que vivia em uma montanha e tinha fama de ser um homem iluminado. O imperador desejava encontrá-lo para fazer as 3 perguntas, apesar de saber que ele nunca saía das montanhas e só recebia os pobres, se recusando a lidar com pessoas ricas ou poderosas. Por isso, o imperador se disfarçou de camponês e ordenou que seus criados o aguardassem na base da montanha enquanto ele fazia a escalada sozinho para encontrar o ermitão. Ao chegar ao lar do homem santo, o imperador o encontrou cavando uma horta em frente à sua cabana. Quando o ermitão viu o desconhecido, assentiu em cumprimento e continuou a cavar. Era perceptível que tinha dificuldade com o trabalho. Ele era um homem velho e, sempre que fincava a pá na terra, ofegava com força. O imperador se aproximou e disse: "Vim pedir ajuda com 3 perguntas. Qual é o melhor momento para fazer cada coisa? Quem são as pessoas mais importantes para trabalhar ao meu lado? Qual é a coisa mais importante a ser feita em todos os momentos?" O ermitão ouviu com atenção, mas apenas deu um tapinha no ombro do imperador e continuou cavando.
O imperador disse: "O senhor deve estar cansado. Aqui, vou ajudá-lo com isso." O ermitão agradeceu, entregou a pá ao imperador e se sentou no chão para descansar. Após cavar 2 fileiras, o imperador parou, se virou para o ermitão e repetiu as 3 perguntas. O ermitão continuou sem responder, mas levantou e apontou para a pá. "Você pode descansar agora, já consigo voltar ao trabalho." O imperador continuou cavando. 1 hora se passou, depois outra. Por fim, o sol começou a se pôr atrás da montanha. O imperador baixou a pá e disse para o ermitão: "Vim aqui para descobrir se o senhor sabia as respostas para minhas 3 perguntas. Caso não saiba, por favor, me diga, para que eu possa voltar para casa." O ermitão levantou a cabeça e perguntou ao imperador: "Está ouvindo alguém correndo?" O imperador virou a cabeça. Os 2 se depararam com um homem de barba branca e comprida saindo da floresta. Ele corria com ar desvairado, pressionando as mãos em um ferimento na barriga que sangrava. O homem parou diante do imperador e, gemendo, desmaiou no chão. O imperador limpou completamente o corte e usou a própria camisa para fazer um curativo, mas o sangue a ensopou em poucos minutos. Ele lavou a camisa e enfaixou o ferimento pela 2ª vez, repetindo o processo até o sangue parar de jorrar. Por fim, o homem ferido recobrou a consciência e pediu água. O imperador foi correndo até o riacho e trouxe um jarro de água fresca. Enquanto isso, o sol havia desaparecido e o ar noturno começava a esfriar. O ermitão ajudou o imperador a carregar o homem para dentro da cabana, onde o deitaram na cama. O homem fechou os olhos e ficou em silêncio. Após passar o dia escalando a montanha e cavando a horta, o imperador estava esgotado. Ele se apoiou na porta e caiu no sono. Quando acordou, o sol já havia nascido sobre a montanha. Por um instante, ele esqueceu onde estava e o que fora fazer ali. Olhou para a cama e viu que o homem ferido também o encarava com uma expressão confusa. Com um olhar intenso, o homem sussurrou: "Por favor, me perdoe." "Por que você está me pedindo perdão?" perguntou o imperador. "Vossa Alteza não me conhece, mas eu o conheço. Fui seu arqui-inimigo e jurei vingança, porque o senhor matou meu irmão e confiscou minhas terras na última guerra. Quando soube que Vossa Alteza vinha sozinho até a montanha para conversar com o ermitão, decidi preparar uma emboscada e assassiná-lo no seu caminho de volta. Após passar muito tempo esperando sem nenhum sinal de Vossa Alteza, saí do meu esconderijo para procurá-lo. Em vez de encontrá-lo, me deparei com seus criados, que me reconheceram e me atacaram. Por sorte, consegui fugir e cheguei aqui. Se eu não tivesse encontrado Vossa Alteza, com certeza estaria morto. Eu pretendia matá-lo, em vez disso, o senhor salvou a minha vida. Estou envergonhado e mais agradecido do que seria capaz de expressar. Caso eu sobreviva, eu juro que vou servi-lo pelo resto dos meus dias e ordenarei a meus filhos e netos que façam o mesmo. Por favor, me perdoe." O imperador ficou felicíssimo por conseguir se reconciliar com o antigo inimigo com tamanha facilidade. Ele não só o perdoou, como também prometeu devolver todas as suas propriedades e enviar o próprio médico e criados para cuidar dele até que estivesse completamente curado. Após ordenar a seus acompanhantes que levassem o homem para casa, o imperador foi falar com o ermitão. Antes de retornar para o palácio, ele queria repetir as 3 perguntas pela última vez. O ermitão estava plantando sementes na terra que tinha cavado no dia anterior. Ele se levantou e olhou para o imperador. As suas perguntas já foram respondidas. "Como assim?" questionou o imperador, confuso. "Ontem, se você não tivesse ficado com pena de mim pela minha idade e me ajudado a cavar a horta, teria sido atacado por aquele homem no caminho para casa. Então se arrependeria profundamente de não ter ficado comigo. Portanto, o momento mais importante foi quando você estava cavando o canteiro. A pessoa mais importante fui eu, e a atividade mais importante foi me ajudar. Depois, quando o homem ferido veio correndo, o momento mais importante foi quando você fez o curativo no corte, pois ele teria morrido se não recebesse cuidados, e você teria perdido a oportunidade de fazer as pazes.
Da mesma forma, ele foi a pessoa mais importante e a atividade mais importante era cuidar do seu ferimento. Lembre-se que só existe um momento importante, que é o agora. O presente é o único momento que podemos dominar. A pessoa mais importante é sempre aquela com quem você está, aquela diante dos seus olhos, pois quem sabe se você terá qualquer interação com outra pessoa no futuro. E a atividade mais importante é deixar feliz a pessoa que está ao seu lado, uma vez que esse é o sentido da vida. Muitas fichas caem depois que a gente lê e escuta esse texto, não é? Então esse é o seu exercício. Primeiro, o seu exercício de memorização. Você vai fazer algumas anotações sobre as partes importantes que você acha que são essenciais para você recontar este texto. Daí você vai escolher uma pessoa para quem você vai contar com as suas palavras sobre essa história, sobre essas lições, sobre todo o enredo, sobre o que você achou importante replicar para alguém que você conhece. Então você está fazendo dois exercícios, um de memorização e o segundo de expressão, de contar com as suas palavras o seu entendimento, porque quanto mais a gente conta, ensina, replica o que a gente aprendeu, mais fixa esse aprendizado na nossa memória. E aí, topa o desafio? E se você quiser levar esse desafio a sério mesmo, você pode gravar você mesmo contando essa história, publica aqui no YouTube ou em outra plataforma e me manda o link, tanto aqui pelo YouTube quanto lá pelo Instagram. Eu vou adorar te acompanhar nessa evolução e essa história merece ser recontada para muitas pessoas, concorda? Se você quiser mais exercícios como este para desenvolver a sua comunicação, me conta aqui nos comentários e a gente vai trazendo novidades toda semana aqui no Desenrola. Beijo, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!